Olá, boa noite, mulheres férteis, engravidantes. Hoje é um dia muito especial. Vamos entrevistar a Tami, que ela também conseguiu vencer os diagnósticos e conseguir ter as filhinhas por FIV. E ela vai contar um pouquinho do processo que ela viveu e como a fé transformou essa caminhada. Uma caminhada mais leve, uma caminhada com fé no coração, uma caminhada restaurada para chegar nas filhas tão sonhadas. Vamos esperar um pouquinho aqui, vocês chegarem, esperar dar 9h15 para que todas consigam chegar. Bem-vinda, Ana Paula. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Bem-vinda, Tami. Estou esperando o pessoal entrar. Geralmente eu começo a conversar às 19h15, que é mais ou menos o horário que o pessoal entra. Hoje será uma live muito fértil, não é, Tami? Uma live para quem quer engravidar de gêmeos. Hoje é o dia. O Instagram está aqui me avisando que eu estou ao vivo, está chamando o pessoal para a live. Vou entrar aqui pelo outro celular. Seja bem-vinda, Luísa. Vou aguardar uns 15 minutinhos para que as engravidantes, as mulheres férteis consigam chegar para assistir a nossa live de hoje. Edila, minha amiga, bem-vinda. Ai, obrigada. Saudades de você, viu? Muito bem, muito bem. Ontem a live foi bem movimentada, muita gente aqui. Foi muito importante as informações, né, sobre nutrição, sobre os suplementos, as vitaminas, os minerais. E hoje é um testemunho de fé, né?
e de superação. Só não consegue quem desiste. Eu vou chamar a Tami para a gente começar a conversar, né, enquanto o pessoal se organiza para chegar aqui. Tami, eu estou enviando o convite, mas não está indo. Envia para mim para eu te aceitar. Oi, Dani. Tá escutando direitinho? Tô sim. Tá ótimo, Alba. Todos estão escutando? Tami, seja bem-vinda ao meu propósito. Obrigada por aceitar esse desafio, né? É verdade. Porque muitas vezes a gente não conversa isso com todo mundo, né? Eu me fechei por muito tempo sobre isso. Porque a dor é grande, né? Quem só sabe essa dor quem vivencia essa dificuldade. É verdade. Às vezes a gente vê o casal, mas a gente não sabe o que está acontecendo ali nos bastidores, né? E algumas pessoas fazem algumas perguntas que são bem chatas, né? Bem difíceis e nos leva a lugares escuros, né? Que muitas vezes a gente nem precisa ir, nem precisa estar lá. É verdade. Mas hoje a gente veio falar de coisas boas, né? Quero que você conte um pouquinho da sua história, né? Por que precisou fazer FIV e o encontro com Deus, né? Que eu sei que houve uma restauração da fé, um encontro com Deus, uma aproximação e essa conexão, né? Estabelecida, terra e céu, muda o nosso caminho. É verdade. Tenho certeza disso. Eu casei em 2014, então a gente até então não tinha nada assim que impedisse, a gente achava que não tinha E eu nenhum fui sua impedimento. madrinha, não foi também? Eu fui sua madrinha. Foi. Agora que eu tô lembrando, foi sua madrinha. Foi sim. Aí, então a gente tentou durante um ano. Eu casei em 2014, eu estava com 31 anos. Então a gente estava assim, tentando, eu ia apenas para ginecologista. E então eu comecei a tentar 32, 33, e os anos passando, 34, e passando. Aí quando chegou no 35, eu ia fazer 35 anos, aí eu voltei para uma médica minha, que eu tinha, a doutora Adriana Medeiros, e ela disse assim: Tami, infelizmente, se você está todo esse período, 4 anos, você tentando, sem ajuda de profissional, você tem que procurar reprodução assistida. Aí eu disse, meu Deus, e agora, né? Como é que vai ser?
como é que eu vou atrás, quem são os profissionais aqui. Então, a ela indicou uma profissional aqui, mas eu fui para outra. Então, em 2016, eu comecei a batalha. A jornada. Grande jornada. Grande jornada. Aí comecei a batalha, fui para a doutora. Eu fui para uma e eu fiz todos os procedimentos de reprodução assistida. Eu fiz 3 procedimentos de coito programado, eu fiz 2 inseminações artificiais e fiz 2 FIV. 2 FIVs eu fiz. Fiz uma aqui que a gente faz. Os médicos são daqui, mas todo o tratamento é feito em Recife. Então, a gente tinha um profissional aqui em Maceió, mas a gente fazia todo o procedimento lá. Então, comecei, não sabia como era que eu ia pagar, porque é muito caro. Então, eu ficava, meu Deus, como é que a gente vai arcar com isso? Mas a gente tem um Deus vivo que vai além dos nossos pensamentos. Então, assim, ele fez coisas assim que eu jamais pensei que poderia acontecer e ele fez. Então, eu fiz uma FIV aqui em Maceió, no caso em Recife. Eu tinha só um embrião e eu tive uma chamada gravidez química. Eu fiz o exame com 9 dias. Aqui em Maceió o protocolo é diferente de São Paulo. Aí eu fiz o exame com 9 dias, o exame de farmácia mesmo, e deu que eu estava grávida. Eu fiquei super alegre, eu e o Gustavo, super alegre. Eu disse, pronto, agora estou realizada. Mas aí, quando eu fui fazer o exame de sangue, não tinha prosperado a gestação. Isso foi chamada de gravidez química, eles chamam. Então, ali meu mundo acabou. Eu fiquei, assim, sem chão, sem nada. Então, e antes, aí é onde vem o Senhor. Eu achava que, por eu estar fazendo um tratamento, era assim que eu iria engravidar. Era por causa dos médicos. Mas aquele que dá o dom da vida é só um. É o Senhor. É ele quem faz o coração bater. Só ele. Então, os médicos auxiliam, ajudam. Mas a única pessoa que vai nos dar, que tem o dom da vida, é ele. Aí, então, eu estava depositando a minha fé apenas nos médicos. Deus disse, você tem que depositar em mim. Deposite em mim. Então, eu levei muita lapada. Até eu aprender, eu levei. Então, assim, quando eu fiz a primeira FIV, eu achei crente que eu ia engravidar na primeira FIV. A primeira vez. Porque até eu tinha também era a chamada de isca, gravidez sem causa aparente. Não tinha algo que dissesse assim, você não engravida porque você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo. Aqui em Maceió não foi detectado isso, aqui em Maceió. Mas já o protocolo de São Paulo, eu já tinha sido revirada de todos os tipos de exame. E lá em São Paulo foi que eles fizeram muito mais. A investigação que eles fizeram lá em São Paulo foi totalmente diferente. Então, assim, eles descobriram uma
trombofilia, mas para os hematologistas não era caso de trombofilia, mas eu creio que tem sim, porque depois, em maio, eu engravidei naturalmente, eu passei 5 anos sem engravidar. As meninas com 1 ano e 2 meses eu engravidei. Então, assim, aí Deus veio e disse assim, ai, você é capaz, você engravida, sim, naturalmente. Mas eu não tomei, não fiz o protocolo que eu tinha feito quando eu estava grávida das meninas, porque eu fiz o uso da Clexane toda a gestação que a gente faz. Você bem sabe, Dani, a gente faz antes, a gente começa já a usar a Clexane. Então, eu comecei a usar a Clexane antes, mas na gestação eu não usei. Quando eu sabia, né, naturalmente, eu não fiz o uso. Então, com 9 semanas, eu perdi. Mas tá bom. As duas já tá... já enche os nossos corações de muito amor, né? Era o que nós queríamos. E elas estão aí, né? Então, sim, aí voltando, eu fui e não deu certo, né? Aqui em Maceió não deu certo, eu fiquei super triste e tal. Então eu liguei pro meu irmão mora em São Paulo, eu liguei pro meu irmão desesperada. Foi até dezembro, eu fiz, não, foi em novembro, porque quando eu fiz, em março, eu fiz a captação de óvulos, em março de 2019, março de 2019. Eu ia fazer a transferência Não, eu fiz em novembro de 2019. Em março de 2020, eu ia fazer a transferência. A implantação do embrião. Porque eu só tinha um embrião único, né? Eu fui fazer, eu ia fazer a implantação. Mas foi quando houve a pandemia, fechou tudo. A gente... Então, só vim fazer em novembro de 2020, foi quando foi aberto, foi autorizada a abertura. E a gente foi fazer. Aí, então, eu achei que iria engravidar, porque o meu pensamento estava voltado, porque eu estava fazendo um tratamento caro. Então, eu estou fazendo um tratamento caro, eu vou engravidar. E não é bem assim, né? Então, meu mundo acabou, fiquei super triste, liguei pro meu irmão mora em São Paulo, eu disse, Washington, eu preciso, com urgência, eu não sei o que é que eu faço, eu estou super aperreada e não sei. Aí ele disse, não, procure, faça uma pesquisa de umas clínicas e a gente vai ver o que a gente faz. Eu falei, certo. Aí comecei, foi quando eu achei a Mater Prime e eles têm uns planos muito bons lá. Tem, que é com o Dr. Rodrigo Rosa, né? Mas é super caro. Mas os outros profissionais é tão quanto bons igual a ele, todos os outros. Então, eu escolhi a doutora Heloísa Masson. E maravilhosa. Comecei o protocolo com ela viu todos os meus exames, passou outros exames, comecei com ela e eu, mais uma vez, estou fazendo um tratamento em São Paulo. Estou fazendo tratamento agora, então vou engravidar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí coletei, eu tive 6 embriões. Dos 6, eu achava que tinha 2, eu vou contar, eu achava que tinha 2. Aí fiz a primeira transferência, também não deu certo. Aí foi aí que eu disse, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eu não estou fazendo algo... Não está percorrendo o caminho certo. Não, o caminho está errado. Esse caminho aí está errado. O caminho está errado. Aí eu disse, Deus está me chamando, eu preciso fazer algo, né, agora
eu volte ao Senhor. E o meu marido, ele assim, ele é muito crente em Deus. Ele é assim, de não de não desacreditar. Então ele acreditava assim, você vai ser mãe. Eu estou dizendo a você, porque o Deus que eu creio é o Deus que vai fazer você mãe. Olha, eu me arrepiei aqui. Ele dizia. Não, e eu pensei muitas vezes em desistir. Muita, porque é muito sofrido. A gente toma uma bomba de hormônio, né? A gente toma uma bomba de hormônio. Então, assim, fora o nosso... Eu tomei ansiolítico, ninguém sabia, mas eu tomei ansiolítico, eu tava com crises de ansiedade. Mas eu nunca passei nada pra ninguém. Mas eu tava, assim, a minha cabeça era... Boa não tava. Não, de jeito nenhum. A nossa jornada é uma jornada silenciosa. Silenciosa. Eu não contava nada pra ninguém. As únicas pessoas que sabiam era o pessoal daqui da minha casa, era minha mãe, era meu irmão, era minha sogra, era o meu sogro e a minha cunhada. Eram as únicas pessoas, assim, que, assim, eu podia desabafar e contar, e era apenas eles. E às vezes eu me fechava, eu nem contava muita coisa para eles. Agora, o meu braço era o Gustavo. Ali, ele ficava assim, você vai. Eu digo, eu não quero, eu não tô cansado, eu não tô bem. Não, você vai, você não vai desistir. Então, a gente foi para São Paulo. Eu tinha um conflito muito grande comigo. Eu disse, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Eu estava partindo para... Eu fiquei nesse conflito, partindo para uma reprodução assistida. Será que é o correto eu fazer isso? Porque eu estou colocando os homens, né, para fazer esse tipo de procedimento. Será que eu tô... Então eu fui, conversei com o meu pastor que celebrou o meu casamento, aí ele fez até a consagração das meninas, e ele disse assim, pode tirar isso da sua cabeça. Deus capacitou os homens. Não se preocupe, você não está cometendo pecado algum. Não se preocupe. Você está em busca, você está percorrendo. Não pode tirar qualquer pensamento negativo em relação a isso. Então, aí foi quando... É seguro formar família. Isso. Né? Aí ele disse, não se preocupe. Então, eu tirei os pensamentos, né, que a gente... Os dogmas de outra religião, eu fui tirando. Então, fui pensando mais com a cabeça mais aberta e fui na batalha. Aí também eu jejuei, eu dobrava meu joelho, meu marido dobrava meus joelhos no chão, era orando, né? Fala um pouquinho do seu jejum, Tami. Fala um pouquinho do seu jejum. O meu jejum eu tive o auxílio de uma amiga minha que é pastora. Então, eu fiz durante 10 dias, fiz bem próximo mesmo da implantação. Eu fiz o jejum de Daniel. Eu passei 10 dias só comendo. Eu parei de assistir TV, eu parei de celular, internet. Eu queria apenas mentalizar coisas boas. Então, eu não assistia TV, eu não... internet, nada. E eu fazia muita meditação também. Meditava muito. A gente tem uns aplicativos muito bons, que eu não estou lembrada agora. Então, antes de dormir, eu dormia cedo, era 8 horas eu já estava deitada. Muito importante.
8 horas eu estava deitada, então a mente usava muita coisa boa. E eu fiz o jejum de Daniel. Eu passei 10 dias só comendo frutas e verduras, apenas. E orava. Aí ela indicou Efésios para eu ler o livro e eu não estou lembrada aqui o outro. Teve outro livro que ela pediu para eu ler. Então eu lia todos os dias. Eu lia a Bíblia, eu orava. O tempo eu não evitava pensamentos ruins. Então eu orava muito. E foram 10 dias, assim, de sacrifício. A gente tem tentações? Tem. Porque quanto mais a gente tá no propósito, mais o inimigo lhe atenta. Então, eu passei... teve um dia que eu tava super mal mesmo. E eu liguei pra ela, disse, Andréia, eu não tô bem. Aí ela disse, ore, coloca teu joelho no chão, ore porque é o inimigo. Quando a gente tá nesse propósito, ele vai te ir. Então eu orava muito e o meu jejum foi até uns dias antes da minha implantação. Eu implantei, que a minha pastora, porque são dois pastores, a pastora Milena e o pastor Wellington. Ela sempre dizia pro Gustavo assim, você vai ter dupla honra, Gustavo. Aí o Gustavo disse, como é que a gente vai ter dupla honra se um embrião a Tami já implantou, não deu certo, a gente só tem um. Como é que vai ser dupla honra? Não tô entendendo. Eu disse, Gustavo, também não sei. E eu não lembrava, eu não vi que a gente tinha um embrião que ele lá estava assim, NDA. É como se ele não... O material que foi colhido foi muito pouco. Suficiente. Então eu nem sabia, nem dei muita importância para esse embrião, só via o outro. Aí quando eu fui fazer um exame em São Paulo, em maio, aí a doutora Heloísa disse, você viu, Tami, que você tem um embrião que não foi, o material que foi enviado não foi suficiente para fazer o teste, né? A biópsia. A biópsia não foi suficiente. Aí eu disse, não sabia. Ela disse, eu aconselho você a implantar ele também, o que é que você acha? Eu disse, eu acho ótimo. Eu disse, aí, Gustavo, a dupla honra de onde vem? Olha aí, a dupla honra tá aí. Chegou a dupla honra. E chegaram mais duas. Abençoadas, maravilhosas, inteligentíssimas, vocês bem sabem. Ô, Tami, aquela palavra que você uma vez leu pra mim, que você estava na madrugada orando, jejuando, suplicando, pedindo a Deus, e ele trouxe essa palavra pra você. Lê ela aqui pra gente. Leio sim. Foi um dia 24 de junho, eu vi uma publicação, fiquei super mal nessa publicação. Eu disse, meu Deus, porque tantas mulheres engravidam e nem são merecedoras, né? Até estava tendo uma reportagem na época de uma mulher que jogou uma criança pelo ônibus, jogava, era vários acontecimentos que estavam, eu digo, meu Deus, como é que o Senhor dá, né? Aí a gente se revolta um pouco, né? Como é que você dá essa dádiva para mulheres não merecedoras? E eu só estou pedindo ao Senhor um filho, só que não estou pedindo mais. O Senhor deu a Sara, com 85 anos, deu a Raquel, que cultuava imagens, não era nem merecedora. E porque a mim não? Porque eu não posso ser merecedora de ser mãe de um filho meu? Eu quero um filho meu. Porque muita gente veio, por que você não adota? Não.
eu quero um filho meu. Aí eu fiquei super revoltada. Eu disse, Senhor, não é desse jeito que eu tenho que abrir a tua Bíblia, a tua palavra. Não é dessa forma. Mas eu vou abrir aleatoriamente. E, por favor, o Senhor me dê uma resposta. Que eu serei mãe esse ano. E Deus me respondeu. Aí ele disse assim, foi Reis 14. Aí ele disse assim, então disse ele, que há de fazer, pois, por ela? Gezi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Aí o meu marido disse assim, alguns jovens disse assim, logo comigo. Aí, pelo que disse ele, e chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. E eu tive as minhas filhas, depois dessa palavra, eu descansei no Senhor. Então, assim, eu não pensava mais em nada, pensamentos negativos. Aí, Gustavo entrou depois que eu fiz a minha oração, que eu clamei, porque eu urrava dentro do meu quarto. Eu chorava. Senhor, por que comigo não? Aí, quando eu tive essa resposta, aí Gustavo estava entrando, aí eu disse, amor, nós seremos pais. Ele disse, mas eu sabia disso, eu sei disso, eu sempre soube. Aí eu disse, Deus falou comigo. Eu disse, ele já tinha conversado comigo, eu sempre lhe disse isso. Ele disse, agora ele descansou meu coração. Então pronto, a partir dali eu já não pensava mais em nada, assim, pensamentos que pudessem ir de encontro àquilo que não levasse à minha gestação. Então, eu já pensava como gestante, como se estivesse grávida, né? Meus pensamentos eram voltados, então, para mim, eu estava em casa, a gente estava trabalhando no home office, então, a pandemia foi péssima para todo mundo, né? Muita gente perdeu, mas para mim, eu sem ter o contato com muitas pessoas, isso aliviou muito a minha mente. Então, isso foi, para mim, a melhor coisa. Porque muita gente chegava para mim e disse assim, você tá com cara de grávida? Eu dizia, eu me enxilada. Você tá com cara de grávida? Então, assim, essa pessoa nem fazia por maldade, não era nem maldade. Mas, assim, isso mexia muito comigo. E a pandemia trouxe para mim, trouxe esse ligamento mais com Deus, essa calmaria para o meu espírito, porque eu não tinha com quem estar nos meus pensamentos. Escutando comentário nenhum. Não. Eu não tinha esse tipo de Os comentários, eles são muito difíceis. Eu escutei um comentário assim. Às vezes as pessoas fazem um comentário de forma inocente, mas não sabem o quão machuca aquela palavra. É. Escutei um comentário que dizia assim: fulana de tal tentou tantas vezes fazer esse tratamento de FIV e nunca conseguiu. É o que vem. Então, assim, é difícil você escutar esse comentário, né? Porque você está no tratamento. Você está dentro do tratamento, então você escuta um comentário desse de uma pessoa que é muito próxima sua, mas que ela não tem entendimento do que está falando, né? Ela não entende o que fala. É verdade. Então, assim, mas aquilo ali lhe traz lhe desmonta, né? Assim, lhe leva para um lugar escuro, né? Que para você sair de lá, você leva um tempo de novo
restabelecer suas forças, É. respirar, pensar novamente, entrar no caminho e voltar para o processo. É verdade. A gente vive essa montanha russa, né? Muito. É uma montanha russa, assim, de pensamentos e de opiniões e de questionamentos, assim, vai não, poxa, já tá com quantos anos? Vai engravidar quando? E ninguém sabe o que se passa por uma pessoa, com uma mulher que tá tentando. Então, assim, a gente jamais, porque a gente não sabe o que é a escolha daquela mulher. Se ela quer engravidar, se ela não quer. Então, assim, não interessa a você. Não tem o porquê você tá questionando por não engravidar. Porque você não quer engravidar. Não questione. É um direito dela. Se ela quer, se ela não quer, né? Ou se ela tá tentando e a pessoa perguntando sempre. Isso não é bom. Ou fazer aquele velho comentário, né? Relaxa que você consegue. Não tem isso. Não existe isso. Não existe. Não tem como. Então, assim, eu tava num propósito, a gente tava indo direto na igreja, a gente frequenta a igreja quadrangular. Então, sempre a gente tava indo. E então a gente via, eu tava muito na unção. Eu tava tanto que às vezes aparecia uma coisa que eu fazia, tô nem aí. Deus já me deu a resposta que eu queria. A notícia. Deus já me deu a resposta que eu queria, já me deu a notícia, já aliviou meu coração. Então, assim, não quero nem. Então, assim, às vezes aparecia coisa que eu tava super relax. Tava nem pensando em nada. E de fato elas vieram, né? Aí quando eu fiz o meu exame, o quantitativo. Ô Tami, e ainda assim você fez a primeira transferência e ainda não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Deus preparasse você para que elas chegassem. E assim, se você disser assim, você se arrepende de todo o procedimento, de todo o seu processo, não. Eu passaria por tudo de novo. Porque talvez eu não desse tanto valor às minhas filhas como eu dou hoje, né? A vitória tem sabor de mel, né? Tem. Para as mães que passam pela dificuldade de engravidar, né? Os filhos, a gente tem uma visão diferente, né? Porque a gente precisou ser merecedora de ser mãe. De ser mãe. A gente teve que buscar merecer ser mãe. Né? É verdade. Essa é a minha visão, assim. Nós buscamos o merecimento, né? De ser mãe. Não que outras mulheres não mereçam, cada um tem a sua jornada, não é? Mas assim, quem passa pela dificuldade, quem recebe alguns diagnósticos, precisa entender qual é o caminho e como percorrer aquele caminho. Muitas vezes a gente se fecha para o mundo, se fecha para tudo, fecha o ouvido para tudo e assim, não sabe como percorrer o caminho. A gente precisa ter o apoio de alguém, né, para percorrer aquele caminho. Você tem o apoio do seu esposo o tempo inteiro. Muito, e da minha família, minha mãe, meu irmão, meus sogros. Então, assim, minha cunhada, eles estavam sempre ali, sabe? Não desista não, vá. E o Gustavo, ele era, assim, a pessoa que dizia assim, não, eu não tenho dúvida que você será mãe. Eu não tenho exatamente dúvida alguma. Então, assim, às vezes, chá de bebê, chá de... Eu evitava. Eu não ia também. Eu evitava muito. Então, assim, eu não ia, não gostava. Muitas vezes eu não ia para uma festa só para ninguém fazer pergunta nenhuma. É verdade. Tipo, vai engravidar quando? Eita, por que não engravidou? Eita, por quê? Não ia para festa. Não queria entrar em contato com as pessoas para não ter que me desarmonizar, me desequilibrar, né? Me desequilibrar. Sair do meu caminho. É verdade.
Então, assim, eu evitava muito, porque sempre tinha comentários ou vai não agora, tá esperando o quê? Então, assim, mas o apoio que eu tive do meu marido, da minha família, assim, e o acolhimento do Senhor foi maravilhoso. Mas para eu aprender que o caminho era do Senhor, que o caminho que eu tinha que percorrer era com Ele, foi difícil. Foi Ele duro. tinha que estar na jornada, né? E ele até então ele não estava. Até então eu só botava que, porque eu estava fazendo um tratamento caro, eram os médicos que iam me dar o poder de ser mãe, a dádiva de ser mãe. Era uma varinha mágica. Vai fazer, tá, Mas já, não é desse já tá jeito. grávida. Aí ele mostrou, ele disse, olha, você, na minha primeira, você consegue, mas você tem que estar na minha presença. Porque eu tive a gravidez com 9 dias, né? Mas quando eu fui fazer, eu achei que estava, quando eu fui fazer com 12 dias, que o protocolo daqui é diferente, quando eu fui fazer com 12 dias, já não estava mais. Então, assim, me busque, procure a mim. E eu ainda não aprendi, fiz a segunda, fui para São Paulo, fiz a segunda e não deu certo novamente. Então, é isso. E a presença dele, assim, na minha vida, foi maravilhosa. Eu não tenho nem o que questionar e eu passaria por tudo novamente. Porque o poder de Deus na nossa vida é maravilhoso e é perfeito. Eu tenho certeza disso, né? Eu, antes da transferência, eu fiz um jejum. Antes da transferência, não. Antes de captar os óvulos, eu fiz um jejum de 40 dias também, um jejum de carne. Eu fiz a quaresma, um jejum de 40 dias de oração, acordando na madrugada para fazer as orações. E a partir desse momento eu comecei a receber profecias, né? Eu recebi a palavra, eu estava no culto, eu recebi uma palavra direcionada para mim, né? Que realmente, né? Ele falou, eu vejo uma mulher que chora todos os dias por causa de um diagnóstico. E realmente eu chorava muito. Eu dormia chorando e acordava chorando. Muitas vezes eu dormia chorando e acordava chorando. E pela negação, né? Porque a gente fica querendo entender, né? Por que tantas mulheres? Hoje eu trabalho no serviço que é regulação de gestante. Então, assim, lá tem gesta 9 gestações. E, assim, uma gestação eu não conseguia, porque realmente o caminho é Deus, né? A gente precisa ter esse encontro de fé, a gente precisa acalmar nosso coração, tentar entender o nosso corpo, que é fundamental, né? E eu acredito que o jejum, ele faz essa harmonia no nosso organismo, Com certeza. na nossa mente. Em 10 dias, eu nunca pensei, em 10 dias eu emagreci 5 quilos. Emagreci 5 quilos assim, rápido. Então, a minha intenção não era nem do emagrecer, mas o negócio foi tão... Era de estabelecer uma conexão. Uma conexão que eu disse, Gustavo, eu tô emagrecendo. Aí ele disse, mas você não tá comendo direito? Eu disse, tô comendo fruta, tô comendo verdura, eu tô comendo. Aí eu comia também castanha, então isso também poderia, que era tudo que não tivesse proteína animal e nem tivesse lactose, que é tudo proteína animal, nada que tivesse proteína animal. Então tudo que viesse, aí a minha amiga dizia assim, tudo que vier da terra, você coma tudo que vier da terra. Então pode ficar à vontade. Então assim,
eu fiz e eu tava muito focada, mentalizava só pensamentos bons, né? Eu fui para um culto, acho que 2 dias antes de viajar. Eu fui para um culto e lá o pastor disse assim: um rapaz veio aqui pedindo para que eu fosse na casa dele, que o pai dele está com câncer, e pedindo que eu fosse na casa dele para orar. E eu fiz essa oração, mas no outro dia ele veio aqui na minha casa, super revoltado, dizendo que pastor, você quer matar o meu pai? Porque o meu pai passou a madrugada toda vomitando sangue. E quando ele foi refazer o exame, o câncer tinha sumido. E quando eu fui fazer, que a gente usa a progesterona, né, antes eu esqueci até o nome agora. Transferência. O progestan, a gente usa, né? A gente usa o progestan antes da implantação do embrião. Então eu fiz o uso do progestan. A gente tem que ficar em repouso por um período. Eu fiquei 1 hora, eu ficava lá 1 hora. Aí depois eu me levantei, fui almoçar, e com um tempo eu senti molhado. Deve ser por causa do progestan, que tá. Ele depois ele vai liberando, né? Aí fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, eu tava toda melada do sangue. Eu disse, meu Deus, eu tô melada do sangue. Aí liguei, aperreada, para a doutora Heloísa. Disse, doutora Heloísa, tá acontecendo isso e isso, e eu tô sangrando. Ela disse, oxi, não tô entendendo. Aí, mas depois eu disse, meu Deus, por que eu estou preocupada? Eu não tenho porquê, Deus está me curando. Então, o que tem aqui, ele está liberando, ele está retirando o que está impedindo de eu engravidar. E eu sangrei, mas também só sangrei aquela hora. Ela pediu até para eu ir para ver se eu tinha algum problema, se estava com algum vaso, alguma coisa, se tinha acontecido. Mas nada, estava tudo tranquilo, tudo certo. Mas antes mesmo, Deus me curou do que estava impedindo aqui. Foi antes da transferência, foi também? Foi. Antes de transferir? Antes de transferir. Foi, acho que 2 dias antes, eu tive esse sangramento. E não tinha explicação para esse sangramento. Não tinha explicação alguma. Não tinha. Já tinha usado o progestan outras vezes, porque eu já tinha feito a transferência aqui em Maceió, já tinha feito uma outra transferência, nunca tinha ocorrido, mas dessa vez ocorreu. Eu sangrei mesmo, era até um sangue vivo, mas não Foi o sangue da cura, né? Foi o sangue da cura. Foi o sangue da cura. Foi o sangue da cura. Aí foi quando eu lembrei da passagem, da passagem que o pastor tinha falado pra gente. Ele falou diretamente pra mim, porque aconteceu comigo. E eu disse, Gustavo, é a cura. Ele estava ali preparando, não é? Estava me preparando. Ele me preparou assim, eu levei, toda vez que eu ia tanto para coleta, e quando eu ia, isso já em São Paulo, aqui em Maceió, em Recife, eu nem fiz esse tipo de procedimento, mas toda vez que eu ia, eu levava a minha Bíblia, eu fazia minha oração, e na última, quando eu recebi a palavra, eu disse, doutora Heloísa, eu contei a história para ela, eu disse, eu posso ler para a senhora a palavra? Ela disse, com certeza. Aí eu li, ela disse, não tenho dúvidas que você será mãe. Agora, se Deus falou com você, a gente não tem dúvida nenhuma. Então, vieram lindas, sapequinhas. Elas estão acordadas, Tami?
Estão lá embaixo. Mostra elas aí. Mostra elas aí. Peraí, viu? Cadê o Oi, pessoal? a Yara tá na live. Traz elas aqui, Yara. Ô, Dandara, traz o Constantininho aqui. Eu vou Pra mostrar gente uma deixar foto essa dela. live bem perto. Eu vou mostrar a foto dela. Deixa eu ver se eu consigo. Olha aí, lindas. Olha, tá subindo, tá subindo. Estão subindo. Deixa eu chamar o Constantininho aqui. Deixa eu ver se ela... Para que muitas mulheres se inspirem, né? Tenham coragem. É seguro fazer tratamento. Deus deu sabedoria e conhecimento aos homens para que muitas famílias fossem formadas. Ele dormiu, foi eu. Constantininho tá dormindo. Olha aqui. Ai, Deus, vem cá, filha. A irmã. Vem cá, mãe, vem cá. Vem aqui, Dani. Olha. Oi, sim, meu Deus do céu! Que muitas famílias possam ser abençoadas e agraciadas com a dupla honra, não é, Dani? Muitas mamães aqui. Aí Deus foi tão maravilhoso que ele deu o pai, a outra com a cara da mãe. Muita emoção, é mesmo, Évila. Deus é maravilhoso. Deus faz assim, ó. Manda assim. E perfeito, foi tudo perfeito. Porque ele deu uma com a cara da mãe e outra com a cara do pai. Outra com a cara do pai. Vem cá, Lorena. Vem cá. Descer, vai, desça. Vem cá, filha. Não, aqui é assim, não para não. É assim, ó. É o papai. Mostra o papai. Mostra o papai pra tia Dani. É a mamãe. Mostra o papai pra tia Dani, ó. Né? Papai, né? Mostra ela pra tia Dani. E a mamãe. Irmã. E todas as mulheres que desejam engravidar, que elas engravidem em 2024. E que Deus consiga chegar no coração delas e transformar, né? Esse caminho que está no deserto em um caminho de fé, em um caminho florido, em um caminho que elas consigam chegar na sua tão sonhada gestação. Eu sempre quis gestar, né? Eu tinha isso dentro de mim, que esse dia ia chegar, e eu sempre disse, eu quero gestar, independente como fosse, com os meus óvulos ou com outros óvulos, né? Se eu não conseguisse chegar lá com os meus, mas não que minha dificuldade fosse reserva ovariana, né? Eu não tenho esse diagnóstico, eu tenho óvulos, mas se assim eu não conseguisse, eu já tinha dito para mim mesma, independente de qualquer coisa, eu iria gestar, porque esse também era o meu desejo, eu queria gerar o meu filho, né? Gerar, dar amor, dar carinho, estar com ele esse tempo inteiro, para que ele soubesse o quão eu lutei por ele. O Tami, foi lindo, né? Hoje, assim, muitas mulheres que estão aqui podem ver que é possível, né? Que às vezes a gente acha que o problema é só nosso, só a gente que não consegue, que todo mundo consegue, menos nós. Mas essa dificuldade acontece para muita gente. Muitas mulheres. Só que a gente começa a se fechar, a não dividir, a não falar o que está sentindo, né? E muitas vezes a gente caminha sozinha nessa caminhada. E é um pouco difícil. Essa caminhada, a gente precisa encontrar o profissional adequado, não é? Para que nos dê a mão. Isso, que lhe dê aquela atenção, que lhe dê o acolhimento, né? Eu tive uma profissional aqui que ela não acolheu muito, já a outra já deu um acolhimento,
E a de São Paulo, não tenho nem o que... Eu fui muito acolhida pela Mater Prime, em todos os sentidos. Quando a gente entra na Mater Prime, né, a gente sente assim, o coração pulsando de gratidão, né? Verdade. E era esse sentimento que eu tinha quando cheguei lá, era um sentimento assim de gratidão, aquele sentimento de leveza, de dizer assim, estou nos braços do Pai, e o Pai está aqui, vai orientar todos para que seja feito o melhor. Eu tive certeza disso na hora que eu cheguei lá. Da atendente que eu entrei em contato, que até eu lembro o nome dela, da Camila. Eu até fui atrás dela para conversar, porque assim, eu tive o acolhimento, eu desabafava com ela. Quando eu chorava, eu mandava áudio chorando para ela, porque eu estava desesperada. Eu estava à procura de um profissional. Ela disse, Tami, a gente tem esse protocolo aqui, a gente tem aqui, não se preocupe, a gente está aqui para acolher mesmo, para lhe ajudar. Então, assim, da atendente até o profissional, doutor, no dia da minha captação de óvulos, o doutor Rodrigo foi lá, ele... Ó, moça, você teve 10 óvulos, que maravilha! Eu disse, que bom! Então, assim, ele sempre muito receptivo. Então, assim, o acolhimento foi com todos. Assim, de todos a gente tem esse acolhimento lá na Mater. Então, e isso fortalece também a gente. Quando a gente é acolhida por profissionais, seja ele do atendente ao médico. Isso é maravilhoso. Tami, obrigada por hoje. Obrigada a você. Eu tenho certeza que hoje foi uma noite assim iluminada para muitas mulheres, né? Que muitas mulheres possam percorrer esse caminho de forma leve, com muita fé no coração e tendo a certeza de que é possível, né, gerar uma vida, é possível chegar lá. Não é desistir, é persistir, né? A gente tem que insistir, persistir e implorar a Deus, né? Implorar a Deus. Porque eu implorava, eu me ajoelhava, eu clamava a Ele, né? Por um filho. Ele me deu 2. Eu pedi um e Ele me deu 2. 2 filhas lindas. E aí eu tenho gratidão eterna. Eu tenho gratidão eterna ao Senhor. É um propósito. Eu passei por... A minha prima até colocou agora, só vive o propósito quem suporta o processo. De fato é. Eu suportei o processo. Ela também, a Juliana, ela fez FIV. Foi também todo um processo. A gente veio descobrir depois, né, que a gente estava na mesma batalha, na mesma luta. E ela hoje tem acesso, né? E hoje eu tenho um constantinho, que eu também não sabia que você estava na luta, né? Mas quando a gente vai conversando, a gente vai, olha, vai para lá, vai para esse... Não é dizer que você só vai conseguir lá, mas é um abraço que é colhido, é um amor que você vai sentindo, e quando os profissionais são bons... É importante a gente escutar, não é escutar o outro, é importante a gente escutar quando o outro diz, vai nesse caminho aqui, toma esse caminho e segue que aqui é um caminho seguro. É verdade. Né? Não é um caminho que vai dizer assim, aqui vai dar certo. Não, aqui é um caminho seguro. E nesse caminho você pode encontrar flores, vai ser mais fácil para você. No dia da sua transferência, tinha 2 Daniel. Era 2 Daniel. Tinha uma amiga sua lá, não era? Era a Dani que trabalha comigo, e você. Então, assim, a Dani não engravidou por FIV, mas engravidou naturalmente. Expectativa
alguma taxa quase zero de teste da reserva ovariana, só doação, né, de óvulos, e o custo é muito maior, né, o custo é muito além, então ela disse, não tenho condições. Então, eu disse, mulher, olha, tenha fé, Deus sabe de todas as coisas. Se não é para ser agora, vai ser depois. Mas tenha calma, tenha fé. E Deus deu para ela um óvulo de ouro. Porque ele só precisa de um. Foi. Né? Um óvulo de ouro. Deu. Ela tá gestando, tá com 3 meses. Assim, a coisa mais linda do mundo. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas. A gente pintou o quarto das meninas e a gente dizia assim, tudo no tempo de Deus. Deus sabe a hora. A gente é que quer tardar. A gente quer se apressar, né? Mas nada não é como nós queremos, e sim como Deus quer. É de acordo com o propósito dele. A gente acha que ele tarda, ele não tarda. Ele escolhe o melhor momento. E o melhor momento, para mim, foi dia 13 de julho. Foi quando dia 23 de julho, quando eu soube que estava grávida. Então, a partir dali, eu já sabia que eu soube dia 24 de junho, que Deus já tinha me dado essa bênção. E dia 23 de julho, o propósito se concretizou, né? Eu consegui gestar. E para mim, foi a coisa mais linda do mundo. Eu gestar. Era tudo que eu queria, ser mãe. Mãe de um filho meu, né? Gestado por mim. E foi a coisa mais linda do mundo. Tenho certeza disso. Eu peço muito obrigada, Tami, por você desabrochar, não é? Porque isso aqui é um desabrochar, não é? Depois de um tempo, falar sobre isso, a qualquer tempo é difícil falar, né? Na minha primeira live aqui, eu falando sobre mim, e assim, todas as vezes que eu falo sobre o que eu vivi, eu me emociono. Se reencontrar, né? Se reinventar, se reconectar todos os dias conosco e com Deus, assim, uma conexão direta, e a gente precisa primeiro ter fé e depois gratidão. E quando a gente consegue, essas são chaves, são 2 chaves que Deus dá na nossa mão, para a gente segurar e caminhar com ela. A chave da fé e a chave da gratidão. A gente precisa estar junto, e com essas 2 chaves no coração, a gente abre a porta do céu. É verdade. Eu recebi a minha bênção, que eu fiz a minha transferência, eu até lhe disse, eu estou com o meu milagre no meu vento. Foi quando eu fiz a transferência. Mas eu estava tão em paz comigo, e eu tinha tanta certeza que Deus já tinha falado comigo também. Eu disse, o milagre já vive em mim. Depois de um tempo que eu disse, Tami, deu positivo, você disse, mas eu achava que aquele dia já estava... Foi. Foi mesmo. Naquele dia estava tudo certo para Deus, eu tenho certeza. É verdade. E assim, e Deus trabalhou tanto no meu coração, tanto, que quando o Constantino chegou, todo mundo dizia, é uma menina, é uma menina. Mas o meu coração só dizia, é um menino, é um menino, é um menino. Constantino dizia, é uma menina. Não diga que é uma menina. Quem for vai ser sempre bem-vindo, porque eu já amo muito. Mas o meu coração dizia, é um menino. Você não soube, né, antes, né? A gente, não soube. Na minha a gente já sabia qual era. Na minha eu não soube. E quando eu for fazer agora, eu vou engravidar novamente em 2024. Ai. A minha mãe até disse, você é corajosa. Porque ele
pequeno, eu digo, mulher, olha aqui, já as duas aqui. Já tem uma diferença aí. E eu não quero saber, né? Eu quero quem Deus mandar será bem-vindo, seja menino ou menina. Meu coração está aberto para recebê-los com muito amor. O Gustavo era para ser pai de menina, porque na primeira era menina, as duas eram meninas, e aqui, quando eu fiz a transferência da primeira em São Paulo também, que deu negativo, era menina também. Então, ele tinha que ser pai de menina, não tinha como. Já estava escrito. Já estava escrito, eram duas meninas, né? A gente só não sabia que era dupla honra. Até então, a gente ficava sem entender, porque a pastora dizia, você vai ter dupla honra, mas como? Aí veio. Tami, obrigada por hoje, um beijo grande, sinta-se abraçada, acolhida. E assim, eu tenho certeza que as nossas histórias vai acalmar o coração de muitas mulheres. Muitas mulheres precisam ouvir, não é? E o problema não é só delas. É verdade. E a gente consegue ultrapassar essa dificuldade com muita fé em Deus. Com certeza. Só basta crer, né? Mentalizar pensamentos bons, crer no Senhor, que o tempo é dele, não é nosso, é dele. É só isso. Obrigada. Obrigada a vocês. E mulheres, hoje vocês estão prontas para gestar. É verdade. Procura o teu encontro com Deus, renova a tua fé, que com Ele nada é impossível. É nada. Você pode ter o diagnóstico que tiver, mas com Ele é possível. É verdade. É real, é para você. É verdade. Obrigada a todas. Muita mulher. Obrigadão, então. Foi muito bom falar o meu testemunho, né? Um testemunho de vitória. Né? A gente passa pelo vale, mas depois vem a bonança. A vitória tem sabor de mel. É verdade, tem sabor de mel. Beijo grande. Beijo, tchau. Tchau, até mais. Até. Finalizo essa live com muita gratidão no coração, muita fé e todas as mulheres que hoje estão querendo gestar, não é? Nesse caminho, sintam-se abraçadas, acolhidas. Hoje eu tenho um desafio, né, para ajudar mulheres a engravidar, seja naturalmente ou filho de sucesso, assim como foi a nossa, porque eu transformei a minha dor em propósito. O meu propósito hoje é ajudar muitas mulheres a ultrapassar essa dificuldade e conseguir vencer, ter seu filho, gestar e andar no caminho da felicidade. Meu coração é muita gratidão, muita felicidade. Fica comigo aqui, que até dia 8, todos os dias, vai ter live com muitos assuntos pertinentes para quem quer engravidar. Né? Existem mulheres que engravidam corriqueiramente, de forma mais natural, mas outras não, e a gente se conecta, cada um com o seu eu, a gente precisa se conectar com a sua própria jornada, deixar de olhar para o lado, porque o terreno do vizinho, o jardim do vizinho é sempre mais verde que o nosso, mas o vizinho tem outras dificuldades, outros problemas que não são esses, e a gente acha que o vizinho não tem nenhum, mas o vizinho também tem os problemas dele, e pode ser até maior que o nosso, mas ele também não está falando. Então, se conecta com a tua jornada, com o teu tratamento, com o teu comprometimento em perseverar, porque só não consegue quem desiste. Só não consegue ser mãe quem desiste. Você pode ter 1001 diagnósticos, mas Deus é
Deus do impossível, é o Deus que tudo pode. E diagnóstico é um diagnóstico, é o caminho que você vai percorrer para chegar no teu filho, apenas isso. É um número, é um resultado, ele não é a chancela, ele não é o teu fim, é o começo da tua jornada. Fiquem em paz, uma boa noite e até amanhã. Eu sempre termino a live, já estava esquecendo, com uma palavra. Hoje a minha palavra, mais uma vez, é gratidão. E a palavra de vocês. Coloquem aqui que eu quero ver o que é que vocês vão me falar. Qual a palavra para hoje, para essa live de hoje, para esse conteúdo de hoje, para esse testemunho de fé, de gratidão, de encontro com Deus? Qual a palavra de hoje de vocês? Bota aqui para mim no chat. A minha é gratidão e é de vocês. Eu acho que é Juliana, não é Juliana Trajano, falou aqui, Deus abençoe a todas as tentantes, todas engravidantes. É possível engravidar. Vamos cuidar do nosso jardim interior, do nosso corpo, do nosso eu, da nossa mente, para que a gente consiga gerar o óvulo que a gente tanto almeja. Seja naturalmente, né, esse óvulo de ouro, seja por tratamento, mas é possível. Os homens hoje têm a inteligência para que possam ajudar muitas mulheres. E é dessa forma que eu penso, e por isso que eu estou aqui nesse propósito. O meu propósito é fazer muitas mulheres engravidar, muitas mulheres serem mães e formar sua família. Porque hoje eu sei o que é ter família, eu sei o que é estar junto, o que é planejar um futuro com um ser que a gente ama e que nos ama incondicionalmente. Um beijo grande em todas, fiquem com Deus, boa noite, até amanhã.